Capítulo 26. Água Doce. 13 de julho de 2019. Daniel desceu as escadas esperando encontrar os dois policiais com quem almoçara no primeiro dia, Silva e Fragoso. Fez questão de tirar todo o resquício de tinta vermelha dos dedos, sem poder se esquecer de como a madrugada havia terminado. Lucas tinha berrado e acordado a casa inteira, que correrá até a sala e estacara durante longos segundos, tentando interpretar a cena. Os dois juntos no meio da madrugada, a tinta vermelha, o berro do garoto. "O que é que você está fazendo com o meu filho?" perguntou Lisa, desesperada e aos gritos. Daniel só teve tempo de ser empurrado para trás por duas prensas fortes no peito. Ele cambaleou atordoado e precisou de alguns segundos para entender que fora atacado pelas mãos de Ivan. A fúria antiga retorcida no rosto do irmão mais velho aparecia mesmo com as luzes da sala apagadas. "Eu te avisei para não voltar mais aqui", rosnou Ivan. "Deve estar se achando forte agora, não é? Veio para arranjar briga comigo? Vamos terminar essa conversa lá fora." "Não tenho nada para conversar com você", respondeu Daniel, recuperando-se do susto aos poucos. Então os olhos de Ivan se detiveram nas mãos avermelhadas do irmão, depois correram desesperados para Lucas. À beira de uma nova crise histérica, Lisa encarou o esposo, mandando-o fazer alguma coisa. "Isso é sangue?" perguntou Ivan, desacreditado. "Você." Um clique e as luzes da sala se acenderam. Daniel deu um passo para trás e viu Ednalva apertar os olhos próximo ao interruptor, enrolada em um roupão, buscando entender a cena. Ao lado dela, Deco tinha os olhos atentos, mas a cara inchada e amassada pelo sono. "É tinta", explicou Daniel, apressado. "É só tinta vermelha, e eu não sei como isso foi parar nas mãos dele. Eu juro", completou, erguendo as mãos para o alto em um gesto de defesa. O silêncio dominou-os por longos segundos até que Ednalva se aproximou do neto, evitando trocar um olhar com Daniel. "Tudo bem, ele é sonâmbulo como o avô. Todos sabemos", disse ela. "Não há mal algum nisso." A mulher fez um carinho na cabeça de Lucas, virou-se para Lisa e ordenou: "Vá lavá-lo. Está tudo bem. Vão dormir antes que os vizinhos acordem." Lucas desembestou a chorar enquanto Lisa o conduzia para os fundos da casa. Ednalva apertou o roupão e acompanhou-os. Deco respirou fundo, observou Daniel de cima a baixo, balançou a cabeça decepcionado e saiu mudo. Por fim, Ivan mirou o irmão com uma expressão de nojo e raiva. "Você me ouviu. Ninguém te quer aqui. Deixe o meu filho em paz", disse ele, aproximando-se alguns passos com o dedo em riste. "E se eu souber que você tem alguma coisa a ver com o que aconteceu no colégio, eu mato você." Daniel não fazia ideia do que ele estava falando, porque tentava evitar o máximo de contato possível com a família. Mas, pela primeira vez, sentiu-se arrependido por não se envolver. Mais pelo garoto. O que é que poderia fazê-lo reagir daquele modo? Daniel sabia qual costumava ser o fim para rapazes problemáticos. O modo como a família acolheu o menino e encarou Daniel como um monstro perverso era o bastante para qualquer pessoa fazer as malas e nunca mais voltar. No entanto, Daniel preferia forcar a barra. As palavras da mãe ainda queimavam dentro dele, e ele fingia não se importar. "Às vezes, eu acho que Deus não é tão misericordioso assim. Se ele tivesse realmente misericórdia de mim, teria me poupado de ter um filho como você." Quando chegou ao andar de baixo, os PMS tomavam café sentados à mesa com Deco. Os três se entreolharam quando Daniel fez questão de chegar perto e se servir com uma xícara de café. "Eu estava contando para eles sobre a última madrugada", disse Deco com um tom sombrio. "Essas coisas estranhas que acontecem neste lugar." Daniel conhecia o olhar de Deco como a palma de sua mão. Se pudesse calcular o limite de paciência em percentuais, diria que o pai estava ali nos 70%. Antigamente, quando batia os 100%, Daniel levava uma surra de fios de cobre. "As ruas daqui sempre foram desertas e estranhas", Daniel comentou, adicionando açúcar ao café. Precisava extrair o máximo possível dos policiais. "Consiga a minha história." Ninguém falou nada durante um tempo. Todos analisando Daniel, e Daniel analisando seu café. "Foram vocês que trabalharam no caso do Romeu?" perguntou. "Quero dizer, entrevistaram as pessoas, trabalharam no inquérito e tal." Os policiais se entreolharam. Desta vez, Silva aparentava mais desconforto do que o outro. "Sim", respondeu Fragoso. A voz pesada feito um pedregulho. "Tudo muito fácil e rápido. Vocês nunca sequer suspeitaram que poderiam lidar com um caso de..." O rapaz fez um grande drama para se matar. "Queria um show", interrompeu Silva. "Temos um inquérito preciso e arquivado. Ponto final." "Vocês fizeram um croquis do local para entender o que aconteceu?" perguntou Daniel, despejando o que o vinha irritando nas últimas horas. "Por que não há nada público sobre a dinâmica da cena? Com quem ele falou nas últimas horas? Por onde andou? Porque isso interessa à imprensa. A imprensa se interessa por casos desconexos arquivados tão rapidamente. Vocês entrevistaram todo mundo, se é que entrevistaram, em uma semana ou menos. Não era um caso qualquer, vocês mesmos disseram." "O filho do apóstolo", espetou Daniel. Os policiais se entreolharam emputecidos. "Deco ser os ponos. Está sugerindo que a polícia não fez o trabalho direito?" perguntou Fragoso. "Há quanto tempo você trabalha com isso que chama de jornalismo?" "Desculpe, Deco, mas não tenho condições de ouvir isso sem questionar." O rosto de Deco era um assomo de vergonha. Fuzilava o filho com um olhar penetrante. Por sua vez,
Daniel bebericou o café pensando em como fugiria da pergunta. Não incomodamos a cidade igual você, disse Silva. Fragoso lançou-lhe um olhar de enfado, como se dispensasse sua participação. Mas ele insistiu. As pessoas estão extremamente perturbadas com você por aí brincando de detetive. Já basta o que aconteceu. Não é uma brincadeira. Mas parece, disse Silva. Cara, se você continuar, a gente vai ter que tomar providências. Que? Daniel sustentou o olhar de Silva. Depois, o de Fragoso, até terminar em Deco. Aquilo era uma ameaça e se estava incomodando, o caminho era bem ali. Você pode prender um jornalista por investigar um caso? Um animal morreu atropelado anteontem na estrada para o rio, informou Fragoso. Você não fez um bom trabalho na frontal do seu carro. Há quem possa depor dizendo que você está psicologicamente perturbado. Quem, Cora? Pensou Daniel, achando o café, de repente, amargo. Então foi isso. Tinha matado um animal e imaginado Jonas. E se mais à frente começasse a matar pessoas? Podem me prender por isso? Eles podem prender você por porte de drogas, disse Deco. Daniel esforçou-se para não demonstrar apreensão. Será que Deco tinha mexido em suas coisas? Talvez tivesse uma chave extra do quarto. Talvez tivesse um olho em cada canto da cidade, até mesmo no bar da garagem. A sensação de estar sendo vigiado encurralou-o. Mas, por mais que desse uma pontada de medo, não podia ceder tão fácil. Era o caçador, e não a caça. Tinha que virar o jogo e conseguir sua história, por Romeu. Talvez todos vocês possam participar nominalmente da matéria, arriscou Daniel, mantendo a voz tranquila. Eu posso contar pro país inteiro sobre como vocês me ameaçaram ou sobre como passavam as manhãs tomando café aqui sem nada mais importante para fazer. O silêncio dominou a guerra de olhares. Fragoso riu e entregou para Deco uma expressão de descrédito. Você deve estar brincando comigo. Ele é um filho da puta, disse o policial apontando para Daniel. Deco continuou metralhando o filho com o olhar. Sua contagem tinha subido para 85% em poucos minutos. O celular de Daniel tocou. Número desconhecido. Finalmente. Apressado, ele terminou o café como se os policiais ou o pai nem estivessem ali. Apenas retirou-se da mesa e da casa, atendendo no meio do quintal, debaixo do sol. Pronto. So Sky de novo. Ele foi até o carro e se apoiou sem saber lidar com a ansiedade comprimida em si. Sempre volta para esse. Sei lá. Eu me sinto como se meu nome fosse Celeste, mas em inglês é mais legal. O tom de voz desprovido de sentimentos era o melhor daquelas conversas para Daniel. Sky era a única pessoa viva que conseguia arrancar sorrisos dele com facilidade. Acabei de provocar 2 policiais sentados na mesa do café da manhã, revelou ele. Sky ficou muda por um instante. Tá brincando? É sério. São amigos do meu pai. Tomam café aqui de farda e tudo. E você toma café com eles? Perguntou ela sem querer acreditar. Sinto que se eu espremer mais sairá algo daqui. Bom, você não está pronto para saber o que eu tenho. Daniel esperou ela continuar. Cora é advogada, mas nunca exerceu a função. Casou-se com Reinaldo Pinto Oliveira. Ele era herdeiro de uma pequena rede de restaurantes na cidade de Paraty e arredores. Falecido há 3 anos. Está pronto para saber como? Daniel Franzio atesta. Esperando. Envenenado. Ele foi encontrado morto dentro de casa, em Paraty. Tomou um copo de suco com aldicarbe, mais conhecido como chumbinho. A garganta de Daniel ressecou na mesma hora. Mal conseguiu falar. Envenenado? Antes de morrer, ele acusou uma das cozinheiras, mas o caso foi fechado sem conclusão. Ela participou como advogada? Não. Eu não tenho certeza se ela queria mesmo o marido vivo. Por quê? Era o 4º casamento dela. Todos esses homens com algumas posses. O último foi o mais pobre. Mesmo assim, deixou para ela 3 casas e os restaurantes. Ela passou a franquia adiante e ficou com o dinheiro. Os outros 3 maridos estão vivos? 4 maridos. 2 vivos, 2 mortos. O anterior morreu por atropelamento em 2011. Deixou uma fortuna para ela. Talvez isso explique por que ela se esconde em água doce, disse Daniel, o cérebro trabalhando a todo vapor. Você disse que ela tem casas no nome dela. São 5 imóveis no total. Todos eles alugados, com exceção de um. Fica no centro de Angra dos Reis. Tenho que desligar. Já acessei seu notebook no modo remoto e coloquei tudo em sua pasta. Daniel ouviu Sky desligar e quis abraçá-la em agradecimento. Capítulo 27. Angra dos Reis. 13 de julho de 2019. Angra dos Reis era um daqueles lugares do mundo em que, passeando de carro, a qualquer momento você poderia encontrar um pedaço de praia para chamar de seu durante uma tarde comum. Uma cidade de 200 mil habitantes, composta por 365 ilhas, uma para cada dia do ano. Apesar disso, por mais que a quantidade de árvores fosse deslumbrante, Daniel preferia os prédios altos e o cinza da poluição. Não se importava com a opinião de quem achava o contrário. O jornalista costumava se sentir sempre confortável dentro de seu carro, mas, naquele momento, conforto era a última coisa sob sua pele. Tinha levado quase 2 horas dirigindo até o endereço de Cora, considerando que a viagem poderia ser em vão. Patrick poderia ter ido para qualquer lugar do mundo. Mas ali, da esquina do apartamento, Daniel olhava para a única janela gradeada do 4º andar e podia jurar que a vista combinava com uma das fotos do Instagram do ator.
Ele só havia postado 2 imagens, por sinal bastante melancólicas, nos últimos meses. Na primeira, a legenda era sobre luto. Na segunda, sobre amor. O restante do feed narcisista ostentava dezenas de selfies e fotos com os amigos do teatro. Romeu não estava em nenhuma delas. A rua em que ficava o apartamento não alugado de Cora era estreita e feita por casas muradas, todas de 2 andares. E, no final, uma montanha com uma mata fechada. Parado ali havia, pelo menos, 2 horas à espera de Patrick. Daniel se ajeitou no banco do carro e suspirou, cansado. Já não aguentava mais. A mente tinha desenhado 1 milhão de possibilidades para invalidar sua viagem. Um e-se atrás do outro. Tantos que ele sentia o peso do corpo com desgosto. Tirou um cigarro da mochila, mas então não mais se moveu. Era ele. Patrick tinha a pele bronzeada, olhos grandes e cabelos castanhos. Levava consigo uma echarpe enrolada no pescoço, combinando com os tons de bege da blusa e da calça. Desceu de uma bicicleta diante do condomínio, um prédio de 4 andares. Na fachada de mármore preto, um portão eletrônico impedia a entrada de intrusos. Ele segurou a bike com uma mão e, com a outra, abriu a fechadura. Olhou para os lados antes de entrar. 5 minutos depois, Daniel apertava o 402 e aguardava, com o coração aos pulos. Pronto, diz Patrick. Daniel ouvirá aquela voz na gravação da peça por tantas vezes que poderia reconhecê-la em qualquer lugar. Era grossa e viril. Patrick Coral? Sim, respondeu ele, hesitante. Quem é? Meu nome é Daniel. Sou jornalista de revista Vozes. Vozes? Isso. Eu queria trocar uma ideia sobre o caso de suicídio no Teatro Dom Juan. Pode me ajudar? Silêncio. Daniel Agardo. Não deveria estar nervoso. Não vai dar, respondeu Patrick. Não vai demorar. Eu tô de saída. Tenho um compromisso. Pode ser outro dia? Eu assisti a peça inteira gravada, mais de uma vez, disse Daniel rapidamente, com medo de o cara colocar o interfone no gancho. Sua atuação foi uma das melhores coisas que eu já vi. É uma pena que tenha terminado como terminou, ou a montagem poderia estar rodando o país hoje. Tentou. Silêncio mais uma vez. Feito um processador em alta velocidade, Daniel costurava alternativas mais persuasivas na mente. Achei que, se tivesse alguém para me falar sobre o que aquela peça de fato expressava, esse alguém era você. Viajei muitos quilômetros para conseguir uma foto sua e um depoimento artístico, disse ele. Espera. Nada do outro falar. Merda. Na Vozes, não sei se você é um leitor da revista, a gente sempre procura humanizar os temas, apresentar bem os personagens. Achei. Patrick não conseguia esconder o tom lisonjeado misturado à hesitação. BOM. Se for algo rápido, talvez eu possa ajudar. A trinca do portão eletrônico se abriu com um estalo. Daniel buscou câmeras com os olhos, mas não as encontrou. Respirou fundo, orgulhoso da conquista. Em geral, ele costumava encarar os prédios sem elevadores como oportunidades para praticar exercício físico. Diziam que subir escadas de 3 em 3 degraus engrossava as coxas e endurecia a bunda. Era assim que ele subia sempre que podia. Patrick abriu a porta antes que Daniel tocasse a campainha. Com um sorriso, revelou um apartamento agradável e reformado. A primeira coisa que Daniel percebeu foi que ele borrifara no pescoço um perfume importado. A segunda, que o rapaz tinha medo de que o gato escapasse, por isso prendeu no colo e soltou-o quando fechou a porta. Daniel abaixou e fez carinho na cabeça do animal de pelos brancos, mas o bicho não deu a mínima para ele. Era daqueles gatões obesos. O nome dele é Kira, disse Patrick. Daniel forçou um sorriso e ficou de pé. Parecia quase errado que Patrick usasse aquela voz fora do vídeo da inauguração. Bonito apartamento, elogiou. Patrick liderou o caminho pela sala, alcançando a mesa de jantar. Pela aparência dos móveis e a arrumação, Daniel concluiu que o ator nunca mobiliaria uma residência daquele jeito em 3 meses. Como me encontrou aqui? Sou jornalista. Patrick Rio de Nervoso. Puxou uma cadeira e sentou-se. Indicou outra para Daniel. Tá, mas como? Você já foi em Ubiratã? Ninguém sabe que eu tô aqui. Trabalho para uma revista com bom investimento em apuração, que parece um pouco com investigação, disse Daniel, com a esperança de que isso explicasse tudo. A gente ficou sabendo da peça e do que aconteceu no teatro. É uma história interessante, mas já tem 3 meses. Isso ainda é pauta? Vou sair no jornal? Na revista, corrigiu Daniel. Não podia correr o risco de perder a confiança de Patrick agora que estava ali. Para uma revista como a Vozes, isso é pauta, sim. A pauta ideal para Vozes é aquela que não tem um gancho noticioso imediato, para podermos contar as histórias como elas merecem ser contadas. Nossa idea é fazer trabalho diferente do que a gente vê nos jornais, buscando nuances, expandindo a história e revelando pro Brasil personagens novos. Quando você ficar mais famoso como ator, vai lembrar que a Vozes foi a primeira revista que reconheceu o seu trabalho. As noites em Angra dos Reis costumavam ser acompanhadas por uma brisa fria, mas, apesar disso, uma gota de suor escorria pela testa de Daniel. Ele fez silêncio e aguardou uma resposta. Para seu alívio, Patrick encarou-o, desta vez com uma análise mais amena. Não te ofereci nada para comer. Deixa eu ver o que tem na geladeira. Não, disse Daniel, impedindo que Patrick se levantasse. Poderia tentar ligar para Cora e aí já era. Eu tô ótimo. Na verdade, não quero demorar.
O jornalista tirou o celular do bolso e clicou no gravador. Tudo bem se eu gravar a gente? Patrick olhou para o dispositivo como se fosse uma arma. Daniel conhecia o olhar. Deixou o dedo indicador tocar o botão vermelho. Pode falar seu nome completo e idade? Patrick Vale é meu nome social. Prefiro assim. Tenho 24 anos. Ok. Eu fiquei muito comovido com sua encenação na peça. Sério. Poderia me falar um pouco sobre sua carreira como ator? Claro, respondeu ele. O tom ainda muito desconfiado. Deixa eu ver. Eu sempre amei atuar. Minha mãe é uma grande incentivadora do meu trabalho. Sempre morei aqui em Angra. Participei de algumas oficinas por aqui e, bom, estou planejando viajar para São Paulo em busca de novas oportunidades. Ótimo você mencionar isso, disse Daniel. A peça Romeu e Júlio foi escrita por sua mãe, certo? Ele confirmou com a cabeça. Ela sempre soube que você seria o Júlio? Como foi esse processo? Ele deixou os lábios criarem um sorriso de lado. Ela via o Júlio em mim. Escreveu o personagem pensando em mim, entende? Eu mergulhei em um intenso processo de pesquisa e caracterização para dar o meu melhor, mas já tinha muita coisa da minha história no personagem. Isso acelerou as coisas. Bacana. E o personagem do Romeu? Ela também já havia escrito pensando no ator? Kira deu um pulo no colo de Daniel, fazendo suas pernas estremecerem de susto. Ele reprimiu um gemido e recuou com as costas, não sem perceber os modos de Patrick. O rapaz fechou as pálpebras, buscando forças para continuar. O nervosismo fazia seus dedos tremerem. Ele é manso. Ah, eu não sou fã, disse Daniel, afastando o gato. Patrick estendeu a mão sobre a mesa e puxou o celular do jornalista. Deletou a gravação. Daniel manteve a calma. Um silêncio esquisito pairando entre os dois. Olha, eu sei quem você é, revelou Patrick. Minha mãe me avisou. Eu não acreditei nela, mas vocês são piores do que a polícia. Óbvio. Ele devia ter contado com isso, mas estava ali de qualquer forma e não sairia sem a verdade. Precisava estabelecer o controle, embora seu celular ainda repousasse sobre a mão do entrevistado. Estou aqui para ajudar. Ajudar o quê? Em quê? Você tá revirando uma história que já foi deixada para trás. Silêncio. Daniel procurando um caminho para continuar. Água Doce detesta pessoas como você e eu. Não entendo por que defende aquele lugar. Não estou defendendo, contrapôs Patrick. Pelo contrário. Eu só não quero ter mais nada a ver com tudo aquilo. Deixa eu te ajudar. Você ajuda melhor do lado de fora da minha casa. Se eu sair agora, minha última imagem sua será de um cara que descobriu que segurava uma arma de verdade na cena do crime e escondeu-a por um motivo até agora desconhecido. Patrick Jello. Os olhos cresceram. Daniel aguardou, porém nada mais veio. É por isso que estou pedindo ajuda. Você seria vítima de uma segunda morte naquela noite. Não parece ter sido um suicídio. Patrick levou muito tempo até resolver abrir a boca. Quando falou, as sobrancelhas desenhavam um V no alto da testa. Se eu disser algo, posso colocar minha mãe em problema. Se você e ela são inocentes, não tem problema nenhum. Você o viu morrer diante dos seus olhos. Ele era uma pessoa do bem. Patrick fechou os olhos e xingou um palavrão entre os dentes. Desviou a atenção durante um tempo razoável para algum lugar vago. Daniel Esperu Patient Mod. Então, desmontando a postura requintada de minutos antes, ele respirou e confessou. Foi a coisa mais horrível que já vi em toda a minha vida. Até hoje acordo de madrugada com aquela imagem gravada na minha cabeça. Às vezes, acho que nunca vou esquecer. Daniel esperou que ele continuasse, decidindo o quanto acreditava no rapaz. Você disse que não foi suicídio, mas como eu vou saber que não? Porque eu não descarto a possibilidade de que ele quisesse se matar e me levar junto. E por isso trocou a arma cenográfica por aquela, para que eu me matasse também. Essa teoria faz sentido para você? De que ele tentou te matar? Tentou Daniel. Um pesar passou pelo olhar do ator, que abaixou a cabeça, aparentemente desacreditado da própria teoria. Repassei isso milhares de vezes em minha cabeça e nunca fez sentido. Ele se matar ou me levar junto. Mas, olha, eu não sei. Os dois assentiram em silêncio. Quando foi que você percebeu que a arma cenográfica era verdadeira? Perguntou Daniel na tentativa de conduzi-lo. Depois que eu percebi que ele podia ter tomado veneno de verdade, que vi um olhar de angústia que ele nunca havia feito, em nenhum ensaio. A arma estava apontada para minha cabeça. Ele poderia ter colocado a arma verdadeira na cintura antes da cena sem perceber? Alguém da equipe poderia ter trocado as armas? Não consigo imaginar alguém fazendo algo parecido. Você não sabe o que está dizendo. Sabíamos quem estava no palco e não havia ninguém além dos nossos. Costumávamos ser como uma família. Família. Daniel nunca acreditou em famílias. Mas havia um movimento diferente antes da peça começar, não? Alguém poderia ter falado com ele no camarim? Até poderia, mas ninguém viu nada parecido. Morovaio. O que você fez com a arma verdadeira? Perguntou Daniel. O homem levou mais um tempo até resolver contar. Quando todo mundo cercou o corpo do Ron, chamaram a ambulância e a polícia. Eu já tinha descoberto que aquela não era arma falsa, mas as minhas digitais estavam naquilo, e eu fiquei assustado. Corri até a sala da minha mãe para tentar pensar. Um escândalo daqueles. A inauguração era importante e uma arma de verdade. Minha quase morte. Entrei em choque.
Hoje parece ridículo eu não ter deixado a arma ali. O que fez depois? Mexi nela e vi que estava carregada. Já tinha carregado uma arma antes? Meu pai tinha uma espingarda. Tentei seguir o mesmo esquema. Viu se estava destravada? Eu não lembro. Juro que não lembro. Foi tudo muito rápido. Patrick tremia tanto que Daniel achou que ele não fosse capaz de continuar. A voz grossa não combinava com o nervosismo. Eu escondi a arma na gaveta da minha mãe, mas depois eles disseram que a polícia ia vasculhar tudo, então dei um jeito de levar aquilo para casa. Você é a primeira pessoa que fala sobre isso. A polícia. Nunca perguntaram nada. A arma tá aqui? Ele fez que não. Desapareceu, disse. Daniel esperou Patrick anunciar a pegadinha. Não estava onde eu e minha mãe escondemos. Simplesmente sumiu. Simplesmente sumiu? Daniel apertou os olhos, desconfiado. Patrick do da Ambrose. Alguém mais tinha acesso à sua casa? Não. Vocês notaram algum sinal de arrombamento ou algo parecido? Não. Nunca contaram isso para a polícia? Não. Puta que pariu. Daniel encarou Patrick sem acreditar. Ele só podia estar blefando. Precisava controlar a situação, mas não fazia a menor ideia de como não se perder outra vez. Então, de repente, o ator soltou um sorriso inadequado e, ao mesmo tempo, nervoso. Você se lembrou de algo? Perguntou Daniel. Patrick assentiu com um olhar distante. Pode parecer ridículo e também não se encaixa porque isso foi muito antes do que aconteceu. Mas, teve esse dia em que eu perdi minhas chaves. Como assim? Perdi no camarim, eu acho. Não tenho certeza. Tinha a chave de casa e a do teatro. Mas, cara, todo mundo já perdeu a chave um dia, não é? Daniel encarou Patrick com a certeza de que, no fundo, não queria acreditar em coincidências. Isso foi quando exatamente? Chega, isso não importa. Eu não tenho mais nada a dizer. Você entende que nada disso incrimina você e sua mãe? Tentou o jornalista. Vocês só estavam assustados e queriam proteger a reputação ameaçada do teatro. Não fizeram nada de errado. Ah tá. Não somos idiotas. Escondemos uma das evidências que podia conter as digitais do assassino. Cometemos um crime. Patrick, alguém colocou uma arma na sua mão. Alguém queria você morto, e você, não quer saber quem fez isso? Mataram ele. Se eu não quero saber quem foi? Cara, eu tenho dificuldade para sair de casa até hoje, disse ele, com falta de ar. Parecia prestes a ter um ataque asmático. Tenho câmeras na varanda, por toda parte da casa. Estou monitorando seu carro há horas. O Toyota preto. Acha que não tenho medo? Daniel assistiu enquanto o rapaz tentava manter a voz vacilante sobre os trilhos. Mas que merda. Estava sendo vigiado o tempo todo e por todos. Precisava tomar mais cuidado. O depoimento de vocês pode reabrir o inquérito, retomou Daniel. Se você quer saber quem fez isso, eu preciso que me autorize a usá-lo. Mas ele negou com a cabeça, decidido. Eles são muito mais poderosos do que você pode imaginar. Minha mãe tá cansada. A gente não tem força para lutar contra eles. Contra quem? Patrick cruzou os braços sobre a perna. Olhou para os lados como se estivesse sendo visto. Abaixou o tom da voz para continuar. No dia em que a arma desapareceu, eu e minha mãe estávamos no velório do Ron. Quando a gente entrou no carro de volta para casa, nem precisou falar um pro outro, já estava decidido, entregaríamos a arma para a polícia. Não queríamos aquilo com a gente. A pista poderia ajudar de alguma forma. Mas, quando chegamos em casa, tinha desaparecido. Tem certeza de que foi nesse dia? Minha mãe tinha visto a arma de manhã cedo. Kira pulou outra vez no colo de Daniel, e dessa vez ele quase caiu para trás, tamanho o susto. Ficou de pé, irritado. Tentou engolir a saliva, mas a boca estava seca. Se importa se eu pegar meu celular de volta? Quero retornar hoje ainda. A estrada não é segura à noite. A estrada nunca é segura para mim. Os dois se encararam. Patrick entregou o dispositivo de Daniel. Quer dormir aqui e viajar de volta amanhã? Daniel fez que não e deslizou até a porta fazendo cálculos mentais. Então a arma sumiu no dia do velório? Patrick fez que sim. E vocês não têm nenhuma pista de quem poderia ter agido? Nada concreto. Você disse eles. Disse que sua mãe não quer lutar contra eles. Eles olha, eu tô muito cansado. Se você vai, por favor, vá logo. Daniel encarou, detestando o corte. Tinha a impressão de que já sabia de quem se tratava, mas queria ouvir do ator. Quer anotar meu telefone? Se lembrar alguma coisa e quiser falar depois. Ok. Daniel falou o número. Patrick anotou e deu um toque para Daniel antes de pegar Kira no colo e abrir a porta. Olha, foi mal ter sido inconveniente, disse Daniel, já do lado de fora. É um trabalho muitas vezes desagradável. Tudo bem. Eu sei que é pessoal para você. Esse caso. Como assim? Você deve ter visto a fita 1000 vezes para perceber que eu notei aquilo. Eu tentei disfarçar e sou bom nisso. Daniel enfiou o celular no bolso, ainda sem entender. Deve ter visto que eu passei um tempo olhando para ele, tentando entender o que ele queria dizer. Ele disse uma única palavra antes de morrer. Tenho certeza do que ouvi. O coração de Daniel acelerou no peito. Que palavra? O seu nome. Daniel.